Olá, amados, tudo bem? Eu sou a pastora Eliane e eu sirvo a Deus na Igreja do Evangelho Quadrangular, Arterial 5, em Ananindeua, Belém do Pará. Eu sou pastora neste lugar junto com meu esposo, pastor Ricardo Santana, e eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho maravilhoso de algo assim sobrenatural, extraordinário que Deus fez na minha vida. Quando a pandemia chegou em Belém, ela chegou aproximadamente no mês de março, né, que foi assim registrado o primeiro caso. Mas ela já estava por aqui, eu acredito. Aí apareceu o primeiro caso e eu apresentei os sintomas na minha casa. Agora o detalhe é que eu sou asmática, né? Eu tenho asma que desde a minha infância e estou acima do peso, tenho sobrepeso e aquilo para mim começou a me assustar demais. Meus 2 filhos apresentando os sintomas e agora eu com aquela falta de ar que não era semelhante à falta de ar que eu costumo ter de asma. Era muito mais intensa e muito debilitante, de tal forma que eu mal conseguia andar aqui dentro de casa. Então, quando eu sou atendida nas urgências, né, da vida aí nos hospitais, eles sempre aplicam em mim aminofilina. E eu faço uso contínuo de bombinha e tudo mais, e eu estava com medo de ir para os hospitais, porque já estava um boom aqui de casos de Covid para todos os lados. E eu fiquei com medo, porque se aquilo não fosse Covid e eu fosse para urgência, eu ia acabar pegando, né? Se eu não estivesse, eu ia acabar pegando. Então, eu estava com muito medo. E aqueles sintomas foram só se agravando, eles foram piorando muito. Eu não tossia. Eu explodia todas as vezes que eu sentia vontade de tossir. O barulho no meu peito era de uma secreção tão grande que parecia que os meus pulmões eles iriam explodir. E eu comecei a ter febre e eu fiquei extremamente debilitada e o pavor tomou conta de mim. Eu fiquei com medo de ir para os hospitais, eu fiquei com medo de ser atendida por médicos, eu fiquei com medo de tudo. E as pessoas já estavam, né, dentro das suas casas, nós já tínhamos sido orientados a ficar em casa, né, e fecharam as portas aí de muitas coisas. E um dia eu estava na sala, meu marido tinha comprado comprimidos de aminofilina, já tinha feito uso por conta própria e aquilo não resolvia, não passava. Uma bombinha que tem 60 jatos, né, de cortisol, eu usei em 3 dias, tamanho era o meu sofrimento. E aquela tosse não passava, e aquela secreção não expectorava, e aquela falta de ar terrível me acompanhava. E eu sentei na sala um sábado, e eu acreditei veementemente que eu iria morrer. Então eu fiz uma oração a Deus e todas as vezes que eu lembro disso eu me emociono muito, porque Deus foi misericordioso comigo. Eu não posso nunca, jamais esquecer que Ele fez isso. Então um dia eu estava sentada na sala e eu tinha certeza que eu acho que eu não iria passar daquela noite, porque eu estava com uma falta de ar muito grande. E quem tinha o aparelhinho ali para verificar a oxigenação do sangue não emprestava para ninguém, porque aquilo virou ouro, né? E eu não tinha como verificar como é que eu estava. Era só uma falta de ar terrível que parece assim que eu ia perder o juízo, o meu raciocínio, sabe? E eu fiz uma oração a Deus, eu disse: Senhor, eu tenho estado na tua casa todo esse tempo, todos esses anos, eu tenho aprendido a conversar contigo, a falar contigo. E olha como eu estou agora. Eu estou doente, Senhor, eu estou muito doente. Eu não consigo andar 3 metros. E eu estou com medo de ir nos hospitais. E eu acredito realmente que se o Senhor não fizer alguma coisa em meu favor, eu vou morrer. Se o Senhor ainda
tiver algo para fazer, me usando, né, como teu instrumento na tua obra, se o Senhor ainda desejar isso, me cura, Pai. Tenha misericórdia de mim, me mostra uma solução, uma salvação. E eu fiquei sentada ali na sala ainda. Quando anoiteceu, meu marido me ajudou a entrar no quarto e eu dormia já quase sentada. E todos nós assim muito temerosos. O meu peito fazia um barulho muito alto, sabe? Ele chiava muito alto. E cada vez que eu tossia, eu piorava assim, drasticamente. E eu deitei e acabei pegando no sono. Quando foi de madrugada, eu lembro perfeitamente que nós temos o hábito de dormir com as portas do quarto trancadas. Como a minha filha tinha estado doente, ela dormia no andar de cima, nós estávamos deixando a porta do quarto aberta. Caso ela passasse mal, ela sentisse alguma coisa, ela poderia ir ali com a gente, né? E o meu filho, como também tinha estado doente, ele estava dormindo no quarto com a gente, numa rede, ao lado da cama. Quando foi de madrugada, eu ouvi a porta do quarto se abrindo e eu, rápido assim, levantei a cabeça para olhar. Eu acreditei que fosse a minha filha e que ela tivesse entrado no quarto para pedir ajuda, pedir socorro. E tal foi a minha surpresa quando uma senhora idosa entrou no meu quarto com uma colher na mão e um líquido azulado nessa colher. E eu perguntei para ela assim: o que é isso? E ela olhou para mim e disse: remédio. Eu abri a boca e ela me deu aquele remédio. E me deu um outro remédio também que parecia uma goma, uma gelatina. E eu tomei os dois e desmaiei. Quando eu acordei, 5:30 da manhã, o meu peito estava completamente limpo. Nenhuma secreção, nenhum chiado, nenhuma falta de ar, nenhuma dor de cabeça, nada. Absolutamente nada. Eu conto essa história, né? Eu conto esse testemunho para as pessoas e olha, eu vou falar uma coisa. Eu não me importo se acreditam ou não no que eu conto. Para mim, esta é uma verdade absoluta da parte de Deus para me socorrer no momento que eu mais precisei. Esse é um dos testemunhos que eu tenho para contar nesse canal e eu gostaria que você, se pudesse, compartilhasse para que outras pessoas, através desse testemunho, aprendessem a ter fé em Deus e saber que nos momentos mais difíceis da sua vida é a hora de Deus operar. Aquilo que você pode fazer, você vai fazer. Você não vai precisar da ajuda de Deus. Mas quando você não tiver mais forças, quando somente Deus for a sua saída, é a hora dele trabalhar, é a hora dele agir. Deus abençoe você. Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus. Acredite em Deus. Tenha fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode te curar. Deus abençoe. Obrigado por assistir o nosso vídeo do canal Vem Jesus. Acompanhe também pelas redes sociais, através do Instagram, @pra.elianesantana e pelo Facebook Eliane Santana. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Beijos, fiquem com Deus.